Olá meus amigos programadores, chegou o dia de atualizar mais um pouquinho o nosso jogo. Hoje nós vamos desenvolver uma nova funcionalidade que nós viemos preparando desde as últimas aulas. O que nós vamos implementar hoje no nosso jogo consiste no que nós chamamos de força da gravidade. Nós precisamos desenvolver essa funcionalidade para garantir que o nosso personagem, quando pular, ele suba até uma determinada altura e a partir dessa altura ele começa a cair. Durante o desenrolar das aulas, eu vou mostrar para vocês como que nós programamos o movimento do pulo do personagem passo a passo. E lá vocês vão ter a oportunidade de entender melhor como é que vai se dar esse desenvolvimento. Eu espero que vocês prestem bastante atenção, porque a partir das aulas de hoje, cada vez mais eu vou mostrando um pouquinho mais de complexidade dentro do nosso desenvolvimento. Então, melhor do que falar é ver como funciona. Vamos à aula. Certo, meus amigos, então vamos continuar aqui com o desenvolvimento do pulo do gato, que é exatamente o que a gente tem feito nessas últimas aulas aí que nós temos trabalhado. Então, como é que funciona? O ponto que nós paramos foi exatamente o ponto onde nós descobrimos qual é o valor que nós temos no limite de solo do cenário. Então, se eu clicar aqui nessa linha vermelha que nós trabalhamos na última aula e inspecionar o elemento dela, a gente vai ver que essa linha horizontal está exatamente na coordenada y com o valor de 339. Ou seja, esse é o valor do nível do nosso solo. Isso aqui vai significar para vocês que nós temos que programar aqui o pulo do gato para que ele starte na coordenada 339 para y, suba até o limite do pulo que ele vai executar e depois que ele cair, ele volte a cair até que os seus pés cheguem novamente na coordenada 339. Mas, como de praxe, antes da gente continuar o desenvolvimento dessa solução, eu vou colocar aqui para vocês nossa classe mundo, porque a gente vai precisar refatorar aqui essa fórmula, porque mais de uma vez durante o desenvolvimento do nosso jogo nós vamos precisar do valor exato de onde se encontra os pés do personagem. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro de tudo, se a gente quer os pés, a altura dos pés do nosso herói, a gente vai ter que transferir essa matemática aqui, essa fórmula, lá para dentro da nossa classe do herói, que nesse caso é a nossa classe gato. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma classe. Ela vai ser uma classe pública, que vai retornar um valor inteiro e vai se chamar altura dos pés. Ela não precisa de parâmetros para trabalhar. E aqui a gente vai colocar então que ele vai retornar o valor da altura. Como é que se dá o valor da altura? A gente já viu aqui que é essa expressão. Então eu vou copiar ela aqui, vou colar aqui agora. E olha só, então aqui a gente está retornando a imagem do herói dividida por 2, certo? Então a altura dele dividida por 2. É isso que a gente está fazendo aqui, ó, certo? Aqui eu peguei, ficou faltando, olha só. Então na verdade o que a gente tem aqui é uma adição, ok? Vou voltar aqui, sobrescrever e colei. Aqui está. Então a gente tem o que? A gente tem a coordenada y atual dele, que como nós vimos aqui, a coordenada representa exatamente o meio do objeto ali da imagem. E aí depois nós somamos isso com a nossa metade do tamanho da imagem que a gente está trabalhando, certo? Coloco aqui. Só que qual é a diferença? Eu vou clicar aqui fora, vocês viram que ficou vermelho aqui, sublinhado de vermelho. Por que isso acontece? Porque nós não temos a variável herói dentro do objeto gato. Essa variável ela foi instanciada bem aqui na classe mundo, ó. Então o que a gente precisa fazer? Como a gente já está dentro do gato, esse método getY já pertence a ele. Então a gente não precisa dessa chamada completa aqui, ó. Somente o getY vai funcionar e somente aqui o getImage já vai trazer para a gente a imagem e a altura desse objeto. Então sempre que a gente chamar isso daqui, a gente vai ter exatamente a altura dos pés atual do gato, tá ok? Então a gente vai pegar aqui, eu vou comentar
Na verdade, aqui ele retorna o valor do limite inferior do personagem. É isso que ele faz, o limite inferior. Então vamos trabalhar aqui. E agora o que vai fazer? Então sempre que a gente precisar do limite inferior desse personagem, a gente vai chamar aquele método que nós acabamos de criar. Então aqui, ó, herói, altura dos pés, não é? Olha lá, altura dos pés. Aqui está. Então vamos ver como é que ficou o nosso jogo. Pode ver que continua aqui a nossa imagem com a linha embaixo. Então a nossa refatoração aconteceu com sucesso. Qual que é o próximo passo disso agora? O próximo passo disso é a gente descobrir qual é a altura que esse gato está no momento. Então como é que a gente faz isso? A primeira coisa, a gente precisa guardar o valor do nosso nível de solo. Esse nível de solo é um valor que pertence ao mundo. Então a gente vai vir aqui, vai criar mais uma constante, que o valor do solo não vai mudar, e vou chamar aqui de nível do solo, ou nível do chão, que você preferir. Como a gente viu, o nível do nosso chão é o valor 339. Ok, agora que a gente já sabe disso, eu vou poder programar para ver qual é a altura que se encontra o nosso personagem. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai pegar aqui dentro do nosso objeto gato e vai criar mais um método que ele vai dar para a gente qual é o valor atual que o nosso personagem se encontra dentro do cenário. Mais uma vez, lembrando tudo que a gente estava fazendo, o nosso objetivo até agora há pouco era apenas descobrir qual era o nível do solo de onde estavam os pés do personagem. E agora o nosso objetivo vai ser descobrir qual é a altura desse personagem dentro do nosso jogo. Para isso a gente vai criar mais um método dentro do personagem que vai retornar para a gente um inteiro, com o valor da altura atual dele. Então esse também será um método público, que também vai retornar um valor inteiro. E o nome dele vai ser altura atual. Altura atual. Como é que a gente vai descobrir a altura atual do objeto? Vou mostrar para vocês aqui agora. Tá? Eu vou comentar essa linha aqui para a gente olhar o cenário enquanto a gente pensa no que a gente está fazendo. Olha só, comentei aqui para não ter erro, vou minimizar a tela aqui. O que vai acontecer? Como é que eu sei qual é a altura atual do personagem? Bom, eu sei que os pés do personagem nesse momento aqui do jogo, ele está com o valor 339, que é exatamente o valor 339, é o valor do nível do solo. Então, se quando o nosso personagem estiver aqui, a altura dos seus pés vai estar num determinado valor e o nível do solo continua o mesmo. Então, se eu diminuir a altura dos pés, do limite dos pés do ator, considerando o limite do solo, eu vou ter um valor que vai representar exatamente a distância entre os pés dele e o nível do solo. Então, é basicamente isso que a gente vai trabalhar agora. Então eu vou reiniciar aqui o cenário para voltar nosso personagem para a posição inicial. Vou clicar com o botão direito nele e vocês vão ver aqui, ó, que ele só tem apenas dois métodos próprios, o método act e o método altura dos pés, que retorna o valor inteiro para a gente. Quando eu clico aqui, o Greenfoot mostra para a gente, ó, 339, que é exatamente a altura que a gente quer. Então se eu colocar aqui ele, por exemplo, ó, e clicar com o botão direito e pedir a altura dos pés dele, ele me dá a altura 217, tá vendo? Porque essa é a altura dos pés considerando a coordenada y do mundo. Se eu mover novamente para cá, vou até botar aqui embaixo, ó, e a altura dos pés ficou com o valor 371, ou seja, nesse momento os pés do personagem estão abaixo do limite do solo, que a 339 é aqui, essa linha vermelha que a gente está trabalhando. Então eu vou fechar aqui e vou reiniciar ele. Ok, então como é que funciona isso aqui, Jonathan? Bora ver. Ó. Vou mudar o objeto aqui, botão direito, altura dos pés. Então, é 206, correto? Então, aqui a gente vai abrir a calculadora. Olha lá. A gente tem aqui 206 menos 339.
Então, nesse momento, a altura dele dentro do jogo é 133. Essa 133 o que, Jonathan? Pixels, que é o que a gente tem trabalhado aqui. Então, essa aqui é a diferença da altura entre o objeto e o nível do chão. Então, agora que a gente já sabe isso aqui, vamos automatizar isso pela programação. Vamos abrir aqui o nosso código e a gente vai fazer aqui o método altura dos pés. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente saber qual é o cálculo que a gente vai fazer, a gente precisa da altura dos pés do personagem. Então, a gente dentro dele aqui vai chamar altura dos pés. Aqui está. Dentro da altura dos pés, a gente vai diminuir ele do valor do nível do solo, não é? Onde é que está o nível do nosso solo, o valor? Vou botar o valor 339? Claro que não, gente. É por isso que nós criamos aqui, ó, essa linda constante com o nosso valor. Então, como é que a gente chama uma variável de classe? A gente vai chamar aqui, colocar o nome dela, mundo1, ponto, nível, opa, tudo maiúsculo, nível do solo. Prontinho. Com isso daqui, a gente já tem o valor atual do objeto. Então, aqui a gente vai pegar agora e colocar a palavra reservada return, que é para esse método retornar o valor dessa expressão aqui, ó. Então, a gente vai pegar a altura atual dos pés dele, vai diminuir do nível do solo e o valor resultante disso vai ser a nossa altura atual. Então, eu vou colocar aqui um comentário para já ficar para a gente. Bora lá. Retorna a altura atual do personagem dentro do jogo. Vamos ver como ficou tudo isso aqui? Vou abrir aqui o Greenfoot para a gente. Vamos ver. Então, agora, quando eu clicar com o botão direito no nosso personagem principal, além do método altura dos pés, eu tenho o método altura atual. Vou clicar nele e aqui está. Nossa altura atual é 0 nesse momento. Mas se o nosso personagem estiver aqui, a altura dos pés vai ser 214 e a altura atual vai ser 125. Por que que esse valor aqui, gente, está dando negativo? Porque a gente sempre que estiver acima da anilha do solo vai ser um valor negativo, porque a nossa coordenada y0 está bem aqui. E quanto mais para baixo for, maior vai ser esse número. Como a gente está subtraindo o valor do personagem, que quando estiver acima vai ser sempre menor do que esse daqui, matematicamente a gente tem como resultado um valor negativo. Se você se sente incomodado a trabalhar com valores negativos, tudo bem, não tem problema. Basta a gente utilizar outro truquezinho matemático que a gente fez muito na nossa escola, que é basicamente multiplicar esse valor final aqui, tá vendo? Por menos 1, ó. Por menos 1. Vou multiplicar toda essa expressão, ó, coloquei ela entre parênteses, tá vendo? Porque eu quero que primeiro subtraia e depois se multiplique. Quando eu fizer isso daqui, nós vamos ter para valor atual agora, quando ele estiver acima do solo, um valor positivo. Ó. Então, quando eu clicar aqui e clicar em altura atual, a gente vai ter 70, a gente vai ter aqui agora 158, tá vendo? Mas quando estiver abaixo do nível do solo, veja bem, altura atual menos 16. Ou seja, ele está 16 unidades abaixo do nível do solo. Prontinho. Então agora a gente já conseguiu mais um objetivo na missão de fazer o gato pular. A gente fez um método para descobrir a altura dos pés. E assim a gente descobriu também a altura do nível do solo. E agora a gente consegue saber exatamente qual é a altura que o personagem está dentro do nosso cenário. Agora nós já temos então todas as variáveis, todos os valores que nós precisamos para construir a gravidade do mundo. Por que a gente precisa da gravidade do mundo? Porque se a gente não colocar ela existindo, quando o nosso personagem pular, ele vai pular até o espaço, até o infinito, porque ele não tem limite para parar. Então, como é que a gente sabe que não tem gravidade no mundo? Bom, simples. Quando eu executo aqui o cenário, veja bem que o personagem vai caminhar, certo? Mas se eu mover esse personagem aqui para o céu, gente, ó, ele continua caminhando lá nas nuvens, tá vendo aí, ó? Então é por isso que a gente tem que fazer que quando ele estiver num valor onde a sua altura seja maior que 0, ele vá caindo até que alcance o nível do chão novamente. Então como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai vir aqui então no mundo, que a gravidade é um comportamento que pertence ao mundo, e a gente vai criar aqui o método
de aplicação de gravidade. Então a gente vai criar um método público, ele é void, porque ele somente vai executar uma operação, não vai retornar nenhum valor, e vai se chamar aplicar força da gravidade. Perfeito. Então como é que a gente vai aplicar força da gravidade no personagem gato que a gente tem? Nesse momento a gente vai aplicar apenas no gato, mas no futuro, quando nós tivermos outros objetos, nós vamos precisar aplicar a gravidade neles também. Então o que a gente tem que considerar aqui? Bom, a gente tem que ver que se a altura atual do gato, nesse caso aqui, o nosso gato aqui é o herói, não é? Eu não vou conseguir puxar o herói aqui agora de dentro do método, dentro da gravidade. Então eu vou ter que vir aqui, por exemplo, se eu quiser usar esse herói mais de uma vez, eu vou ter que criar uma variável para ele. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou criar uma variável privada, que é só para o mundo utilizar, private. Ela vai ser do tipo gato e vai se chamar aqui herói. E agora, então, ao invés de nós colocarmos o herói aqui dessa maneira, criando uma nova variável, a gente vai apenas tirar ela daqui, ó, e vai usar dessa maneira. O que acontece quando a gente usa dessa maneira aqui, pessoal? A gente está aproveitando a variável que nós já criamos aqui, tá vendo? Então a gente criou aqui a variável herói e colocou o valor do gato nela. E sempre que a gente precisar trabalhar com herói dentro da classe mundo, agora a gente vai utilizar essa variável. Então como é que vai ficar isso aqui? Novamente aqui, se o herói ponto altura dos pés, não é isso? Então sempre que a altura dos pés do herói for maior do que 0, eu vou pegar aqui e vou utilizar uma função do Greenfoot que serve para mudar a localização do objeto dentro do jogo. E essa localização, essa função se chama setLocation. Então a gente vai colocar aqui, ó, que o herói ponto setLocation, tá vendo? Olha lá, atribui uma nova localização para o ator, que nesse caso é o ator herói. Então vou precisar para ele informar um X e um Y. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Bom, a gente não vai mexer na coordenada X, porque X é da esquerda para a direita, é a coordenada horizontal, e a gente quer trabalhar com altura. Então aqui eu vou continuar usando a mesma posição de X que o objeto já tem. Então eu vou colocar aqui herói.get X, vai continuar sendo o mesmo que ele já tem. Já aqui, a gente vai ter que fazer o que? Herói. A gente vai utilizar o getY, que é para pegar o Y atual dele. Então aqui, pessoal, fica a grande sacada que eu vou mostrar para vocês. Essa aula a gente está aprendendo muito macetinho, né? Então vamos lá. Como é que funciona? Eu já expliquei para vocês que quanto mais embaixo, maior é o número, não é isso? Então o que a gente vai ter que fazer aqui agora? A gente vai ter que fazer um acréscimo para a coordenada y atual que o objeto está dentro do cenário. Então se a gente tem aqui, por exemplo, o valor 10 para ele, eu vou pegar e vou colocar aqui mais 2, certo? Então com isso eu estou pegando e colocando um valor maior para o y atual do gato. Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos testar agora para que vocês vejam tudo isso funcionando. Quando a gente cria um método, apenas escreve um método, ele não vai estar funcionando. Ó. Eu vou pegar aqui para vocês, vou voltar aqui no mundo. Então agora eu vou voltar para vocês aqui no mundo para a gente dar uma olhada. Veja bem que aqui, ó, quando eu executar o jogo, nada mudou com o método que a gente escreveu. Vou pausar o jogo e mudar ele aqui. E aqui também nada mudou. Por quê? Porque nós apenas escrevemos um método. Lembra que é o método act que fica chamando as instruções a todo momento para a gente? Então é isso que a gente precisa fazer agora. Esse mesmo método que nós colocamos aqui, a gente precisa chamar ele dentro do método act do mundo. Vamos encontrar esse método act aqui, olha só. Então a gente tem aqui a contagem do ciclo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer dentro do método act é mover o cenário. Depois de mover o cenário agora então, a gente vai aplicar a força da gravidade sobre o gato. E quando isso acontecer, a gente vai contar o ciclo final.
Vamos ver aqui como é que ficou agora a força da gravidade. Por enquanto aqui, olha lá. Tá vendo só como o gato foi caindo? Então a gente já tem aqui aplicada a nossa força da gravidade. Olha aí o gato caindo. Tá legal? Veja bem. Tá vendo? Perfeito, perfeito. Então o que está errado aqui, pessoal? Está errado que o nosso gato não está parando de cair quando ele atinge o valor da coordenada que representa o nível do solo, ou seja, quando a sua altura atual é maior do que zero. Então vamos ver aqui agora o que foi que ficou de errado. Olha aqui, rapidinho eu já encontrei, gente, o que foi que nós fizemos de errado. A gente está trabalhando aqui com a altura dos pés do personagem, sempre que for maior que zero. Então o que a gente precisa fazer aqui é trabalhar com a altura atual dele e não com a altura dos pés. Foi para isso que nós criamos esse método. Então aqui vai ser a altura atual. Atual. Vamos testar novamente agora para ver como ficou, certo? Vou aqui no jogo e vamos testar. Executei. E a gente continua andando sobre o solo. Se eu pausar aqui e colocar o nosso gato lá nas nuvens, olha só. Tá vendo aí então? O nosso mundo agora já tem uma gravidade funcionando. E a gente pode melhorar agora o nosso jogo para a próxima parte. Certo? Olha ali mais uma vez, ficando legal o nosso jogo. E uma curiosidade, gente, olha só. Uma curiosidade aqui para vocês verem. Eu vou colocar o gato aqui, parece que ele está caindo para frente, não é isso que está acontecendo? Olha só, que bacana, não é? Mas na verdade, gente, o gato ele está caindo na linha vertical. O que acontece é que quando o cenário vai se movimentando, olha lá, parece que ele está caindo para frente, não é isso? Eu vou pausar a atualização do cenário aqui para vocês verem. Ó. Eu vou vir aqui no método que atualiza o cenário, dentro do método Act, ó, e vou parar o projetor aqui, ó, vou comentar ele. Bora ver a gravidade lá funcionando. Ó. Atualizei, iniciei. Então olha aqui, ó, vou colocar o gato, olha a diferença. Tá vendo? O efeito óptico que dá pra gente aí na atualização do cenário. Então agora eu vou voltar aqui de novo para o normal para a gente encerrar. Olha aqui mais uma vez, coloquei o gato alto e a gente tem a impressão que o gato está caindo para frente. Prontinho, já implementamos a gravidade dentro do nosso jogo. E aí, pessoal, viu como foi bem simples colocar a gravidade dentro do nosso mundo? Mas vocês não vão pensando que gravidade é facilzinho assim não, viu? Dentro do jogo é fácil, mas na vida real gravidade é uma coisa bem complexa de se calcular. Na verdade, a única coisa que nós estamos fazendo no jogo é trabalhando com um plano cartesiano, com as coordenadas x e y, porque a gente está desenvolvendo um jogo em dupla dimensão. Mas, mais à frente, nós vamos ver outras propriedades do mundo que a gente também vai precisar simular dentro do nosso jogo. Por enquanto a gente vai ficando com essa propriedade aqui e a gente já está quase concluindo todas as etapas necessárias para continuar o desenvolvimento do nosso pulo do gato. Conto com o like de vocês nesse vídeo, peço mais uma vez que compartilhem em suas redes sociais, falem com seus colegas de sala sobre o nosso projeto, para que eles também possam prestigiar e aprender como desenvolver jogo aqui conosco. Vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!